A graça e a paz de Cristo, Pastor Edmário mais uma vez com vocês no canal Pregador Fiel de Cristo. E estamos mais uma vez com a leitura dos cânones de Dort. Estaremos lendo os capítulos 3 e 4 no dia de hoje. Que você esteja assim ao ouvir, você esteja compartilhando, você esteja marcando gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. É só você chegar e marcar a parte de inscrição no canal. Vamos então à leitura. Cânones de Dort, as respostas às falsas doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio quanto à salvação. Capítulos 3 e 4. A corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. Capítulos 3 e 4. A corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. Número 1. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e de todas as coisas espirituais. Sua vontade e seu coração eram retos, todos os seus afetos puros. Portanto, era o homem completamente santo. Mas desviando-se de Deus sob instigação do diabo e pela sua própria livre vontade, ele se privou destes dons excelentes. Em lugar disso, trouxe sobre si cegueira, trevas terríveis, leviano e perverso juízo em seu entendimento, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade e seu coração. Também impureza em todos os seus afetos. 2. Depois da queda, o homem corrompido gerou filhos corrompidos. Então a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou de Adão até todos os seus descendentes, com exceção de Cristo somente. Não passou por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam, mas por procriação da natureza corrompida. 3. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas ou ao menos estar dispostos para esta correção. 4. É verdade que há no homem, depois da queda, um resto de luz natural. Assim ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e a diferença entre honrado e desonrado, e pratica um pouco de virtude e disciplina exterior. Mas o homem está tão distante de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e à verdadeira conversão por meio desta luz natural, que ele não a usa apropriadamente nem mesmo em assuntos cotidianos. Antes, qualquer que seja esta luz, o homem totalmente a polui de maneiras diversas e a detém pela injustiça. Assim ele se faz indesculpável perante Deus. 5. O que foi dito sobre a luz da natureza vale também com relação à lei dos 10 mandamentos, dada por Deus através de Moisés, particularmente aos judeus. A lei revela como é grande o pecado e mais convence o homem de sua culpa, mas não aponta o remédio nem dá a força para sair desta miséria. A lei ficou sem força pela carne e deixa o transgressor debaixo da maldição. Por esta razão, o homem não pode obter a graça salvadora através da lei. 6. Aquilo que a luz natural nem a lei podem fazer, Deus o faz pelo poder do Espírito Santo e pela pregação ao ministério da reconciliação, que é o Evangelho do Messias. Agradou a Deus usar este Evangelho para salvar os crentes, tanto na antiga quanto na nova aliança. 7. No Antigo Testamento, Deus revelou este mistério da sua vontade apenas a poucas pessoas. No Novo Testamento, entretanto, ele retirou a distinção entre os povos e revelou o mistério a muito mais pessoas. Esta distribuição distinta do Evangelho não é causada pela maior dignidade de um certo povo, nem pelo melhor uso da luz da natureza, mas pelo soberano bom propósito e amor imerecido de Deus. Portanto, eles, que recebem tão grande graça, ele, e ao contrário de tudo que merecem, devem reconhecer isto com o coração humilde e agradecido. Mas eles devem, com o apóstolo, adorar a severidade e justiça dos julgamentos de Deus sobre aqueles que não recebem esta graça. Estes julgamentos de Deus, eles não devem de maneira nenhuma investigá-los curiosamente. 8. Mas tantos quantos são chamados pelo Evangelho, seriamente o são, porque Deus revela séria e sinceramente em sua palavra o que lhe agrada,
a saber, que aqueles que são chamados venham a ele. Ele também seriamente promete descanso para a alma e vida eterna a todos que a ele vierem e crerem. 9. Muitos são chamados através do ministério do Evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Não é a culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama através do Evangelho e inclusive confere vários dons a eles, mas é sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros de fato a recebem, mas não em seus corações, e por isso quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo, e não produzem nenhum fruto. Isto é o que o Salvador ensina na parábola do semeador. Mateus 13. 10. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isto não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Mas isto deve ser atribuído a Deus. Como ele os escolheu em Cristo desde a eternidade, assim ele os chamou efetivamente do tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isto ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. 11. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades da vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 12. Esta conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação, tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós, sem nós. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral, nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Ao contrário, a regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima, e ao mesmo tempo agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível, de acordo com o testemunho da Escritura, inspirado pelo próprio autor desta obra. A regeneração não é inferior em poder à criação ou ressurreição dos mortos. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados e de fato passam a crer. Portanto, a vontade que é renovada não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesma. Por isso também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. 13. Como Deus opera os crentes enquanto vivos, não podem entender completamente. Entretanto, porém, estão tranquilos, sabendo e sentindo que por esta graça de Deus eles creem com o coração e amam seu Salvador. 14. Fé é, portanto, um dom de Deus. Isto não significa que Deus a oferece à livre vontade do homem, mas que ela é de fato conferida ao homem e nele infundida. Não é um dom no sentido de que Deus apenas concede poder para crer e depois espera da livre vontade do homem o consentimento para crer ou ato de crer. Ao contrário, é um dom no sentido de que Deus efetua no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Ele opera tanto querer como realizar. Sim, opera tudo em todos. Efésios capítulo 2, versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 13. 15. Esta graça Deus não deve a ninguém. Em troca,
de que seria ele devedor do homem? Quem tem primeiro dado a ele para que possa ser retribuído? O que poderia Deus dever a alguém que nada tem de si mesmo a não ser pecado e falsidade? Aquele, portanto, que recebe esta graça deve e rende eterna gratidão a Deus. Porém, quem não recebe esta graça nem valoriza estas coisas espirituais e tem prazer na sua própria situação, ou numa falsa segurança em vão se gaba de ter o que não tem. Além disto, quanto aos que manifestam sua fé e corrigem suas vidas, nós devemos julgar e falar da maneira mais favorável, de acordo com o exemplo dos apóstolos, pois o fundo do coração é desconhecido de nós. Quanto aos que ainda não foram chamados, nós devemos orar a Deus em seu favor, pois Ele é quem chama à existência as coisas que não existem. De maneira nenhuma, porém, podemos ter uma atitude orgulhosa para com eles, como se nós tivéssemos realizado nossa posição distinta. Romanos 11, versículo 35. 16. O homem não deixou, apesar da queda, de ser homem dotado de intelecto e vontade, e o pecado que tem penetrado em toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. Assim também a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs, e não destrói a vontade e as suas propriedades ou a coage violentamente, mas a graça a fez reviver espiritualmente, a cura, a corrige e a dobra, agradável e ao mesmo tempo poderosamente. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Esta é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da vontade. E se o admirável autor de todo bem não agisse desse modo conosco, o homem não teria esperança de levantar-se da sua queda por meio de sua livre vontade, pela qual ele, quando ainda estava em pé, se lançou na perdição. 17. A todo-poderosa operação de Deus, pela qual ele produz e sustenta a nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais ele quis exercer seu poder, de acordo com a sua infinita sabedoria e bondade. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual ele nos regenera, de modo nenhum exclui ou anula o uso do Evangelho que o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Por esta razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam piedosamente instruíram o povo acerca da graça de Deus, para sua glória e para a humilhação de toda a soberba do homem. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo, pelas santas admoestações do Evangelho, sob a ministração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja não devem ousar tentar a Deus separando aquilo que ele, em seu bom propósito, quis preservar inteiramente unido, pois a graça é conferida através de admoestações, e quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever, tanto mais esse benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente e sua obra prossegue de maneira melhor. A Deus somente toda a glória eternamente, tanto pelos meios como pelo fruto e eficácia salvíficos. Então, estes dois capítulos tratam da depravação total e da graça irresistível, ou também chamado de vocação eficaz ou chamado eficaz. São esses dois tópicos, que são ligados aos 5 pontos do calvinismo. Ou seja, a depravação total, e a graça irresistível, que nos documentos de Westminster e da Confissão Batista são conhecidos como, respectivamente, vocação eficaz ou chamado eficaz. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mais uma vez eu digo, compartilhe, e inscreva-se, caso não esteja inscrito, no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus vos abençoe grandemente.